boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal Foco na Palavra. Palavra do Senhor em Atos, capítulo 10, versículo 37 e versículo 38. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Graças a Deus pela sua preciosa palavra. Meus irmãos, nós estamos compartilhando nesse capítulo 10 a história da mudança de paradigma no Evangelho do Reino. O Evangelho que veio para os judeus agora alcança os gentios. E nesse alcance dos gentios, nós temos o encontro de um gentio chamado Cornélio e Pedro, apóstolo, servo, discípulo de Jesus. E agora, meus irmãos, quando Pedro chega à casa de Cornélio, orientado e ordenado pelo Senhor, ele começa a pregar, ele prega a mensagem do Evangelho da paz, ele prega a mensagem que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor, e nesse discurso que se segue, ele traz uma palavra que nós precisamos estar atentos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Por mais que as pessoas queiram negar a Jesus Cristo, meus irmãos, Pedro está falando, olha, vocês sabem o que aconteceu com Jesus. Vocês sabem o que Jesus realizou por toda a Judéia, desde a Galiléia. Vocês sabem, vocês tomaram conhecimento de como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. No batismo de Jesus, depois que todo o povo havia sido batizado, Jesus também vai ser batizado. E o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus Cristo. Ele tem o testemunho do Pai, este é o meu filho em quem eu me comprazo. E aqui Pedro começa pregando algo que, mesmo sendo gentio, mesmo não sendo povo de Deus, eles sabiam deste fato ocorrido. Vós conheceis a palavra que se divulgou. Não dá para esconder uma lâmpada debaixo da cama. A lâmpada acesa, ela ilumina. E aquilo que Jesus estava fazendo, a obra de Jesus na terra, já era conhecido. E ele diz o seguinte: a palavra que se divulgou por toda a Judéia, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e ele andou por toda parte fazendo bem. Como muitas vezes é triste perceber que pessoas dentro da igreja de Cristo não percebem que Jesus tem feito maravilhas em nosso meio. Deus está fazendo uma grande obra, mesmo neste momento de pandemia. E Jesus, por toda parte, ele andou fazendo bem. E João continua falando, curando a todos os oprimidos do diabo. Sabia, meu irmão, minha irmã, que há pessoas que não acreditam que o diabo está aí oprimindo? Pessoas que vão dando brecha para o diabo põe uma cunha na porta da vida da pessoa e daqui a pouco já põe o pé, daqui a pouco já entrou na vida, na casa. E aqui nós somos informados que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Se você conhece alguém que está oprimido pelo diabo, leve essa mensagem de esperança que Jesus liberta aqueles que estão oprimidos. E o texto fala, ele fazia isso curando todos, porque Deus era com ele. Meus irmãos,
Jesus tem todo o poder no céu e sobre a terra. Poder conquistado na cruz do Calvário. E a mensagem que esse homem, Cornélio piedoso, que as suas orações, as suas esmolas chegavam diante do Senhor, ele precisava ouvir sobre a salvação em Jesus Cristo, sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Não ache que alguém pode ficar sem conhecer sobre Jesus. Quantas pessoas falam, eu estou bem com Deus, mas Jesus não. Cornélio tinha suas orações atendidas, ouvidas, mas ele precisava receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E o versículo 39 fala, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida. Jesus curou enfermos, curou oprimidos e foi morto, foi crucificado, sofreu, porque o salário do pecado é a morte. As pisaduras de Jesus nos trouxe a cura. Por causa das pisaduras de Jesus nós somos sarados. E ele fala, ele foi morto, tiraram a vida de Jesus pendurado no madeiro. Penduraram o nosso Senhor no madeiro. É loucura crer num Salvador que se entrega até a morte. Mas esse evangelho da salvação no Cristo crucificado é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus. Que então, assim como Cornélio ouviu que Jesus, ele era justo, era alguém que verdadeiramente representava a paz entre nós e Deus, possa ser verdade. Se você quer ter paz com Deus, precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer verdadeiramente estar centrado no Evangelho, lembre-se que Jesus, ele liberta aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão cativos. Se você quer verdadeiramente ter vida eterna, morar eternamente com Deus, reconheça que Jesus, apesar de ter feito todo o bem por toda parte, ele morreu a morte que ele não merecia, mas que eu e você merecíamos. É importante na obra da salvação Cornélio reconhecer isso. É importante que nós reconhecemos que Jesus Cristo viveu uma vida piedosa e mesmo assim morreu a morte que era destinada a pessoas cruéis, a bandidos, a pessoas verdadeiramente culpadas. Se você reconhece que é pecador, que tem andado de maneira errada, celebre-se, porque Jesus, apesar de toda essa vida preciosa, ele morreu no meu e no seu lugar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, porque como muitas vezes, olhando para Cornélio, nós acharíamos que já não precisava nada mais na vida de Cornélio. Mas o Senhor, ó Pai, envia um anjo para que Pedro vá até Cornélio e pregue o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que Cornélio perceba e nós também percebamos que o justo morreu pelos injustos. No nome de Jesus, ó Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos celebrar, Pai, o teu grande amor nessa época onde tantos sofrem, ó Deus. Como é consolador saber que o Senhor sabe o que é sofrer. Por Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.